Agora, Paula, você foi falando, né, sobre a necessidade de a gente se atentar para os sinais do corpo, né? Então, vamos percebendo. Agora, nessa sociedade que a gente vive, completamente louca, né, com pressa para fazer absolutamente tudo. A pandemia veio mostrar assim, gente, não tem pressa, porque a gente está isolado, o mundo parou, não é o teu mundo, é o mundo parou, né? Não é força de expressão parou. E sem saúde nada acontece. Sem saúde a gente não tem como ultrapassar, né? Como passar, atravessar, fazer essa travessia, né? As pessoas que chegam para você, como é que é a sua abordagem, né? Eu fico imaginando o seu discurso para chamar essa pessoa. Quando a gente fala de consciência corporal, quando a gente fala de, peraí, sinta, entenda, ouça os sinais do corpo, da cabeça, do coração. É muito difícil, as pessoas não têm essa disponibilidade, elas acham que não tem, até o momento que elas pifam e vão procurar, né, a psicologia, a fisioterapia, tudo que vem, tudo que deveria ser preventivo e que vira um tratamento, né? Como é que é a sua abordagem? Então, o exercício intuitivo, ele é um convite, eu costumo dizer, né? Para a gente poder realmente escutar e dar atenção ao nosso corpo, que é ou simplesmente a nossa maneira de se expressar no mundo, né? De existir. Então, a ideia é já trazer mesmo essa reflexão de que, bom, o meu corpo, ele funciona o tempo inteiro a meu favor. Ele me mantém vivo o tempo inteiro pela funcionalidade que ele tem, a fisiologia que ele tem, né? Sendo bem específico, é o nosso sistema nervoso autônomo ali, que faz esse trabalho de deixar nosso coração batendo, a nossa respiração ali o tempo todo para nós, né? Garantir a nossa sobrevivência. E aí, o que eu posso fazer em retribuição a esse corpo que nos mantém ali na vitalidade, na funcionalidade, né? Se ajustando a todas as adversidades, sejam elas autoimpostas, por exemplo, por uma escolha, né? Enfim, uma prática alimentar restritiva, ou seja, porque a sociedade está passando como uma pandemia. O nosso corpo se ajusta, ele se adapta, né? Nem sempre se adapta a favor da saúde, às vezes se adapta desenvolvendo uma doença, também pode ser uma adaptação, né? Mas o corpo se ajusta. E aí a ideia é justamente a gente, por essa via de reconhecer a funcionalidade do corpo, a gente estimular a percepção e essa reconexão com os sinais do corpo. Então, a ideia é você trabalhar uma atitude diferente perante o seu movimento. Então, não é uma modalidade específica, porque o exercício intuitivo é uma atitude perante o seu movimento. Então, se você quiser ser um praticante de exercício intuitivo, é só você ser essa pessoa mais atenta a si mesmo na sua corrida, na sua aula de dança, seja na sua aula de luta, de academia ou de yoga, enfim, né? Mas desde que você esteja fazendo algo que você gosta, que seja interessante para você, né? Que está em sintonia com seus interesses, com seus gostos, e não com a queima calórica, porque a queima calórica ela vai acontecer independente de você pensar a respeito disso, né? E mais importante, toda a questão metabólica do nosso corpo, ela vai acontecer se você trouxer um estímulo regular para o seu corpo, né? Ou seja, se eu praticar uma atividade regularmente, eu vou estar estimulando regularmente o meu sistema metabólico, né? Então, a ideia é sempre a gente pensar, como você já sabe também, acumular os minutos de atividade física no nosso corpo, né? Então, quanto que eu acumulo ao longo de uma semana, ao longo de um dia, né? E por que eu estou acumulando esses minutos de atividade física? Por que eu estou escolhendo ser mais ativo? Então, a nossa ideia também é fazer com que a pessoa fique consciente do impulso que leva ela para a ação. Então, a gente traz essa percepção de que um pensamento, quando ele é gerado, eu trago ali uma consciência, né, sobre aquilo, eu sinto algo que gera uma ação, né? Então, às vezes, se eu penso, puxa, não estou satisfeito com o meu corpo,
A pessoa vai lembrar, talvez, de fazer o exercício, por exemplo, né? Então, aquele pensamento que está levando ela para a ação é um pensamento que está sendo gerado a partir de uma insatisfação. Não significa que ela vai colher satisfação, porque às vezes aquela insatisfação vai ser, na verdade, o motor, o pensamento da parte cognitiva, né? O impulso para a ação, e aquela ação motivada pela preocupação, na verdade, só vai aumentar a preocupação. E é isso que a gente vê nas pessoas, até com algumas evidências científicas, as pessoas que têm insatisfação corporal, que pontuam ali em escalas e questionários, né, de insatisfação corporal, que são fisicamente muito ativas e que aquela atividade parece aumentar a insatisfação corporal delas, porque nunca está bom, né? Então, aí o convite do exercício intuitivo é outro. E a gente, Paula, a gente não está falando de doenças, a gente está falando da insatisfação corporal estética. É isso, depois vai decorrer, enfim, depois decorre para outras questões. Mas a pessoa pratica atividade física, chega ali nos seus limites e tal, e acha que está abafando na escala de queima de calorias, mas é o que ela vê no espelho que ela não gosta, é isso? Isso, a insatisfação corporal ela está muito associada com essa manutenção de um exercício, às vezes, disfuncional ou muito obrigatório, que faz com que os pensamentos que levam a pessoa para o comportamento, ou seja, a motivação dela para se comportar naquela prática, é a preocupação com o corpo, é a insatisfação com o corpo, ou a quantidade de calorias. Então, o exercício ele acaba sendo uma usina dessa insatisfação, né? Porque o nosso corpo é integrado. O que eu penso, o pensamento ele está no corpo, ele não está fora, né, do corpo, num balão igual o gibi, né? O pensamento circula dentro do nosso corpo. O que a gente sente quando desperta um pensamento, o pensamento desperta algo na gente, a gente sente isso dentro do nosso corpo. Então, nós estamos em conexão o tempo todo, né? Então, não dá para a gente negar e falar, não, eu estou sentindo fora de mim, né? Não, a gente está aqui, a emoção, ela é um resultado de um trabalho do nosso aparelho mental, o cérebro, né? Então, se você pensar, às vezes, vou dar um exemplo didático, né? Se você está parado na sua casa, protegido, mas de repente você relembra uma cena que você não gostou de viver e que te gatilha um estado ansioso. Você está parado, mas o pensamento que você se colou fez com que todo o sistema ali nervoso gatilhasse uma reação, né? Então, assim, isso é a prova de que o nosso pensamento está dentro do nosso corpo, porque ele desencadeia reações fisiológicas dependendo de como eu me envolvo com aquele pensamento, o quanto que eu me prendo naquele pensamento e revivo memórias ruins dentro do meu corpo, né? Uhum. Então, a ideia é a gente poder trazer memórias positivas com o exercício físico. Então, aquela pessoa que sempre faz exercício junto com a dieta e tem memórias muito desafiadoras, assim, memórias ruins, memórias conflituosas com a prática de exercício físico, a ideia é fazer com que ela comece essa prática agora de uma nova perspectiva, da perspectiva de, quem sabe, ser mais grato pelo seu corpo. Reconhecer que durante o exercício o seu corpo se ajusta, seus batimentos cardíacos se aceleram, sua frequência respiratória acelera. E olha só, tudo isso acontece de uma forma natural, sem que você tenha que pensar a respeito disso. Veja que interessante a autorregulação do seu corpo. Será que, de repente, você pode se sentir grato por isso? E o exercício físico ser um momento de você expressar essa gratidão ou esse agradecimento pelo seu corpo, pela funcionalidade do seu corpo? Então, a ideia é a gente ir por essa via, sabe, Renata? E aos poucos a pessoa aí, quem sabe, fazendo uma parceria de novo com o corpo. Porque o corpo, ele perde a confiança no dono dele quando ele é desrespeitado. Bom, qualquer pessoa, né?
Claro. Às vezes eu faço essa brincadeira. Quanto tempo será que você precisaria para resgatar a confiança de uma pessoa que você não confia mais? Uhum. Tem gente que diria que talvez não confiaria de novo. Tem gente que fala, não, talvez anos com as atitudes dessa pessoa, né? E se essa pessoa for o seu corpo, né? Corpo que você não escutou quando ele precisava de uma refeição, que você não respeitou na hora que você pulou uma refeição, ou que você não dormiu adequadamente a quantidade de horas que ele precisava, né? Então, assim, a gente está sendo parceiro do nosso corpo, né? Companheiro do nosso corpo. Então, a ideia é essa, não de uma forma em que a pessoa se sinta mal pela história dela, porque a gente também lembra que tudo que é feito com o nosso corpo, a gente sempre também faz pensando que é o melhor para ele, às vezes não é por mal, né? Se a pessoa sabe da consequência que aquele ato vai ter, ela tem a escolha, ela vai falar, não, eu não vou fazer, ou vou fazer mesmo assim, mas nem sempre a pessoa tem a clareza, né, da consequência de pular uma refeição, de desrespeitar uma noite de sono, enfim, vários exemplos podem ser dados. Mas a ideia é essa, é a gente resgatar a confiança do nosso corpo em nós mesmos, a gente desacelerar, né, numa sociedade que está desacelerando, mas a gente ter um momento de desacelerar na atenção, nos pensamentos. Então, você ter essa paciência de escutar, de perceber, de se apropriar do seu corpo. E assim você pode fazer isso em qualquer prática, em qualquer modalidade, seja um esporte ou seja a sua modalidade preferida.